vídeo aqui de dentro do carro. Preciso comprar água, mas hoje a gente não vai falar de água nem de armazenamento. Hoje a gente vai falar de um equipo muito legal. Hoje a gente vai falar do rádio, o HF-VHF, o famoso Baofeng ou Motorola, mas usando ele no carro, com acessórios para ele no carro, com o PTT, com a bateria infinita dele no acendedor do carro. Mas primeiro eu tenho que ir no mercado, porque senão a minha mulher me mata. Chegamos no mercado aqui. Vamos comprar água agora. Água e, sei lá, mais meia dúzia de coisas. Comprinhas feitas, vou pro estacionamento, vou descarregar o carro e aí a gente começa o vídeo. Vamos lá, agora eu já tô aqui no estacionamento, tenho que confessar pra vocês que tá um calor infernal. Hoje a gente vai falar de rádio, VHF, UHF, a importância disso daqui na tua mochila de fuga, na tua vida de sobrevivente e nas suas situações de SHTF. Primeiro deixar claro que esse negócio de rádio amador é um outro mundo à parte, um mundo à parte do mundo da sobrevivência, e a gente na sobrevivência usa o rádio amador como um recurso, em última instância, no último momento que você precisar de um rádio. Não recomendo que você use um rádio para ficar falando com pessoas, nem interrompendo comunicação em canais específicos, nem usar um rádio nas frequências que você não tem permissão para usar. Se você quer se tornar rádio amador, tem cursos e licenças para isso, mas também tem algumas frequências e algumas coisas que a gente vai comentar no vídeo que você pode usar gratuito, sem precisar de uma licença e sem precisar de muita coisa. Não é o caso desse rádio que eu tenho aqui, tá? Então vamos começar pelo básico do básico do básico. O rádio tem que ser a sua última cartada na hora de precisar de ajuda. Já vamos deixar isso claro. O primeiro meio de pedir ajuda deveria ser o teu próprio celular. E no caso de você não ter sinal de celular, você deveria ter um spot, desses aparelhos de localização GPS com pedido de socorro. Esse seria o correto. Em último caso, você usar um rádio para pedir ajuda. Lembrando que você pode ter até sanções por usar um rádio na frequência errada de rádio amador, mesmo que você esteja pedindo ajuda. Embora algumas legislações em alguns países permitam que, no caso de uma emergência, qualquer cidadão com ou sem licença faça uso de um rádio para pedir ajuda. Tem algumas restrições aí que você precisa entender melhor antes de sair pedindo qualquer tipo de ajuda no rádio, e algumas também são passíveis de levar multa. É bom que você saiba disso antes. A melhor coisa a se fazer é consultar a legislação legal do país que você está vivendo. No meu caso aqui, a legislação é bem restrita. Para usar esse rádio que eu tenho da Baofeng, eu preciso tirar uma licença de rádio amador. Não é barato e dá um trabalhinho de tirar. Você precisa estudar bastante. Eu já tinha licença antes de rádio amador aí no Brasil e tinha perdido a licença até, mas eu mexo com radioamadorismo desde 1995, quando a gente tinha lá os PX e usava a banda cidadã para se comunicar. Na época que a banda cidadã ainda precisava de licença, acho que hoje não precisa mais de licença a banda cidadã no Brasil. Esse rádio aqui eu tenho uma vantagem com ele, tá? Que ele é um rádio VHF-UHF e dentro de algumas frequências que ele tem as mesmas frequências que aquele Stalkabout da Motorola, que é os rádios walkie-talkie que todo mundo pode comprar. Eu te recomendo que você compre um desses Motorola. Ele já vem com os canais prontos, canal 1 até 9, 10, dependendo do rádio Motorola que você comprar. Esses amarelinhos, sabe? Geralmente vem o par e eles são super úteis, e eu recomendo que você compre esse rádio para não ter problema. Ele funciona na frequência 446 em determinados países. É a frequência que a gente, rádio amador, chama de PMR. E é uma frequência de livre uso, por isso que os walkie-talkies da Motorola você pode comprar e sair usando eles, porque eles têm um alcance limitado, eles têm uma potência limitada também de transmissão, e então eles estão dentro de um rango de frequências ali, de uma faixa de frequência que é permitido você falar, mas eles não alcançam a banda cidadã, por exemplo, o que também já seria demais. Aí só se você quiser se meter no mundo do radioamadorismo para precisar se comunicar em banda cidadã. Se você gosta, ok. Usando esses rádios para se comunicar, eu acho que você tem que criar um padrão com a tua família, comprar um rádio para cada familiar e criar um padrão de fonia, vamos dizer assim, da tua família, no caso de um problema sério. E pode ser um padrão que saia do padrão normal dos rádios, para que só vocês se entendam no caso de uma necessidade. Eu não recomendo que você pegue o alfabeto militar só, né, o alfa, bravo, delta. Isso também é uma boa você saber de cabeça, mas além disso, usando mesmo o alfabeto universal aí, a fonia universal,
Eu acho que você com a tua família tem que criar códigos entre vocês, tá? Tanto para se nomear cada membro da família, quanto para cada tipo de situação, ou emergência, ou crítico, ou vem para o ponto 1, 2, 3, mas tudo com códigos, por favor, e sem se identificar no rádio como pessoa normal. Nunca se identifique numa frequência de rádio, porque qualquer rádio pode te ouvir. E numa situação de sobrevivência, talvez você não quer alguém escutando as suas comunicações, você não vai ser o único que vai ter um rádio nesse momento aí. Coisas importantes que eu acho que todo mundo precisa aprender também na hora de criar o seu padrão aí para falar com os familiares é o hábito de fazer o que a comunicação aeronáutica faz, que é cotejamento. O ato de cotejar na aeronáutica seria mais ou menos quando alguém te passa uma informação, você repete a informação e diz que está ciente. Um exemplo, para outra pessoa saber que você recebeu a informação completa. Por exemplo, vou dar um exemplo idiota e bem chungo aqui, bem tonto. Vamos para o ponto 1 às 5 horas. E isso pode chegar distorcido numa comunicação de rádio, que quando você pega o hábito de cotejar, a outra pessoa vai repetir. Ok, vamos para o ponto 1, 5 horas. Ela entendeu. Por exemplo, se alguém falar 6 no rádio, 6 e 3 numa interferência de rádio, pode ficar bastante parecido. 6, 3, 6, 3, 6, 3. E isso pode gerar erros de comunicação. Então, o princípio aeronáutico de cotejar uma mensagem é o melhor que tem para você garantir informações vitais do tipo localização, hora, latitude, longitude, temperatura, coisas importantes que você precisa transmitir via rádio que podem se confundir com outros termos ou não, mas que você precisa ter a certeza que a outra pessoa entendeu. Então, quando você criar esse protocolo para falar com a tua família, aprende um pouco de comunicação aeronáutica e treina o ato do cotejamento, que é fulano de tal, às 3 horas e 3 minutos estaremos no lugar pelo ponto número 6. 336 pode ser 636, 636, 3663, e aí já foi tudo pro quiabo se a pessoa não repetir do outro lado e você ter certeza que ela entendeu. Essa é só uma coisinha a mais. Agora vamos ver como é que eu tenho o meu kit de rádio pro carro, porque nem tudo é sair fugindo pra montanha. Às vezes você pode precisar do carro para fugir do lugar que você está. Às vezes o seu carro pode ser um meio de fuga, uma espécie de primeiro meio de fuga, onde você joga toda a tua família, joga as mochilas, dirige até acabar a gasolina se precisar, e dali em diante você começa a sua fuga, um exemplo. E aí, no caso, você jogaria todos os equipamentos no carro, e o seu rádio no carro funcionando seria ótimo. Vou mostrar para vocês o que é cada coisa que eu levo do rádio. Coisinhas simples, baratas, que você pode adicionar no rádio normal. Creio que esse tipo de equipamento sempre tem disponível na internet para todo tipo de equipamento, tem adaptações desse tipo, e é bem legal para você ter junto com o seu rádio esses equipamentos para o seu carro. A primeira coisa legal para você ter num carro, para um rádio, para qualquer modelo de rádio, se o seu rádio sai a antena, lógico, no caso do meu rádio aquele sai a antena, é uma antena externa com imã para você prender no teto do carro e usar o rádio dentro do carro para o alcance ser maior. O próprio teto do carro vai funcionar ali como um terraplano ali para rebater ondas de rádio, e aí a anteninha vai funcionar melhor e vai ter um maior alcance. Então esse é o primeiro item que eu recomendo que você compre para o teu rádio se ele sair a antena. O segundo item que eu recomendo que você tenha no seu rádio é um PTT. É uma coisinha simples, barata. A maior parte dos rádios tem a possibilidade de plugar um PTT desse e te facilita muito na hora de se comunicar, de você só puxar um PTT com o rádio parado e preso em algum lugar e usar esse PTT, tá? Você, no caso, compraria um suporte para prender o teu rádio e o teu PTT ia ficar preso em algum lugarzinho ali para você poder usar ele. E agora, não menos importante do que todos os outros itens, mas bastante importante, não só você ter o teu carregador do rádio com USB, que o carregador da base do seu rádio seja um carregador USB que você possa conectar dentro do carro USB e carregar o teu rádio por ele só, como também tem uma dessa daqui. Isso aqui é uma bateria que não é uma bateria, é uma bateria morta no caso, não sei qual que é o nome exato para esse tipo de dispositivo. Você pluga no teu acendedor de cigarro, substitui a bateria do teu rádio por isso daqui, e ele passa a ser um rádio conectado o tempo inteiro no seu carro, enquanto você estiver com o carro ligado ali, e você não precisa de outra bateria para ele funcionar. Isso é super útil. Então vamos colocar todas essas coisas no rádio para descobrir como é que ele funciona.
Como vocês puderam ver, fica uma baguncinha de cabos, fica bastante cabo que você tem que organizar, lógico. Eu pendurei a antena aqui e o rádio está escaneando agora canais livres ali para ver se acha alguém falando. Aqui do estacionamento é bastante difícil de conseguir capturar alguma coisa, porque eu tô no nível do mar aqui bem baixinho, e aqui da minha cidade tem muita antena desse celular e fica difícil da cidade conseguir capturar alguma coisa. Mas geralmente quando eu tô na montanha ou quando eu tô com o carro em movimento, eu consigo ouvir bastante coisa. Vai depender da região que você mora e tudo, mas lembra, o rádio é um meio de se precaver para pedir ajudas, de obter informações e de pedir auxílio a familiares e de se comunicar com seus próprios familiares numa emergência dessas. No caso aqui, ele vai escanear até amanhã, não vai achar nada por causa do local que eu tô, eu já sei disso, já vi nesse estacionamento várias vezes fazer isso. E é isso, amiguinhos, o vídeo de hoje é bem curtinho aí, só para explicar a vocês que é importante ter um kit do rádio pro carro, para você sair numa situação de emergência e ter como se comunicar, tanto com familiares como pedir ajuda, no caso. Esse rádio aqui também tem o modo FM dele, que é difícil de mostrar aqui porque tá um sol, mas se eu... Civil demana a la ciutadania precaució i que estigui ben informada davant la situació de risc d'incendi que... Ele também consegue ouvir FM. Quando eu tô na montanha eu consigo ouvir FMs de praticamente outras cidades aqui, de tão potente que é a captura dele de FM. Te recomendo comprar aí os Motorolas para começar e mais para frente um Baofengzinho desse com uma licença, lógico, e passar a usar um rádio mais parrudinho que nem esse daqui. Esse daqui eu já falei com o meu menino, com o meu moleque na montanha, a gente a 10 quilômetros um do outro. É impressionante isso. A especificação do rádio diz que ele chega a 5, mas eu já falei a 10 quilômetros com o meu menino. Uma situação ideal, assim, o clima favorecendo, o vento favorecendo, tudo favorecendo, 10 quilômetros a gente conseguiu se comunicar. É o meio principal que eu tenho com meu filho de se comunicar, porque os dois têm a licença de rádio amador, os dois podem falar no rádio, então a gente pode também falar em outras frequências que não são as PMR, a gente pode usar repetidores, a gente pode ter outros recursos mais avançados que alguém com Motorola teria no caso. Recado rapidinho para todos os seguidores aí, para a galera que anda comentando nos vídeos, para a galera que anda dando like, curtindo, se inscrevendo no canal. Cara, vocês são demais, tem aumentado bastante, coisa de 5 ou 10 seguidores aí por semana. Eu ainda não cheguei nos 50, nos 500, né, que eu preciso, mínimo. Mas toda semana eu vou ficando feliz aí com 100 e mais ou menos isso de seguidores. Vocês estão me dando uma força tremenda com isso, agradeço. Tem o link do PayPal que eu vou deixar aí em algum lugar, e fora o link do PayPal agora, eu resolvi fazer duas coisas pelas pessoas que estão ajudando, uma pelas pessoas que estão ajudando o canal, né, assistindo os vídeos todos e, curtindo e comentando coisas, interagindo, para as pessoas que gostam de interagir. Eu criei um canal do WhatsApp junto com o grupo do WhatsApp, e o convite para entrar nesse grupo, o link para isso está aí na descrição do vídeo. Qualquer um pode pedir para entrar e eu aprovo assim que eu vejo a solicitação, tá? Talvez eu possa demorar 1, 2 horas aí para aprovar, mas eu vendo a solicitação eu já aprovo a entrada no grupo. Vamos ver quem vai ser o primeiro a fazer parte do grupo, que até agora não tem ninguém no grupo. Eu não enviei o link para nenhum amigo, nenhum conhecido, para as pessoas que assistem ao canal terem o privilégio de tentar ser o primeiro a entrar no grupo. Ali eu vou postar coisas sobre sobrevivência, dicas, os próximos vídeos que vão entrar no canal, e penso mais no futuro fazer um grupo aí exclusivo para vídeos especiais, vamos dizer assim, para dar um benefício aí para a galera que ajuda, tá? E fora isso, eu consegui essa semana fazer um link de afiliado da Temu. Eu já tinha um link de afiliado da Amazon, mas a Amazon estava me sacaneando em algumas coisas, vamos dizer assim. Eu tinha que ter uma conta da Amazon em cada país para poder criar um link de compartilhar, né? O que aconteceu então foi o seguinte: eu estava vendo vários métodos de
parceria com essas lojas online para disponibilizar os links das coisas que eu vou falando aqui no canal também, para todo mundo poder ter acesso, né, para vocês terem acesso. E também queria que fosse barato, porque eu vi que a Amazon era bastante caro os produtos. E aí o que eu descobri foi que na Temu eu podia ser afiliado da Temu, gerar um link de afiliado para ganhar uma porcentagemzinha ali. E ao mesmo tempo, os produtos que eu estava falando, tanto, por exemplo, o rádio agora, eu vou deixar o link aí do rádio, que também tem lá. Se eu encontrar os acessórios que eu mostrei, eu vou deixar também aí na descrição. Do rádio, do PTT, da bateria externa, da antena, tudo. Se eu encontrar os links, tá? Então, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu vi que na Amazon eu tinha, sei lá, os produtos que eu estava falando, que eu uso de verdade, que eu tenho, era coisa de 20% mais caro ali, e eu não conversei com alguns amigos meus que estão no Brasil, começamos a comparar links entre Amazon e Temu do mesmo produto, disso, daquilo, e eu cheguei à conclusão que sairia mais barato para vocês, no caso, se eu botasse os links da Temu. É um site confiável, eu já verifiquei todas as formas ali, se eles são confiáveis de verdade ou não, se eles entregam ou não entregam, e já verifiquei tudo ali, já comprei alguns produtos deles que eu vou estar mostrando para vocês assim que chegar. Acho que vai me demorar uns 8, 10 dias aí para chegar uns produtos que eu tava louco para ter, que é uma placa solar para pendurar na mochila e um power bank de 50 miliamperes. 50 miliamperes, 50 mil miliamperes, acho que é isso. E aí eu também vou fazer o teste de carregar esse power bank com a placa solar. Primeiro eu vou zerar ele, deixar ele sem um pingo de bateria. Vou para a montanha com a mochila nas costas e a placa solar pendurada. Bom, lembrando que aqui é verão, tá um sol do inferno. E vou plugar a placa solar no powerbank. E vamos ver se andando um dia inteiro ali, das 8 da manhã que eu saio para fazer rotas aí, caminhadas, até mais ou menos umas 7 da noite ali, que ainda tá sol por aqui, quanto carregou desse powerbank? E quantas cargas eu possivelmente conseguiria dar no meu celular e alguma coisa com esse powerbank. Olha os links que eu vou deixar aí na parte de baixo, na descrição dos vídeos a partir de agora, que sempre que eu citar alguma coisa, se isso estiver disponível para gerar um link para vocês num valor barato, que é acessível a qualquer pessoa normal e não acessível a um monte de gente rica, que a gente não é rico, eu vou deixar o link para vocês aí, para quem quiser, tá? Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, estou tentando melhorar cada vez mais, ainda não consegui trocar de telefone, então a qualidade do áudio aí, do vídeo, do áudio não, porque eu tô com o microfone externo, vocês me desculpem os últimos vídeos aí, penúltimos 3 vídeos aí, que o áudio ficou horrível, desincronizado, eu descobri que eu tinha uma interferência de alguma coisa no próprio microfone, que eu tinha que plugar o microfone antes de abrir o aplicativo da câmera também, e uma série de outras coisas, sem contar que eu agora não tô mais usando o aplicativo da própria DJI para gravar, porque ele é muito ruim, tô usando o aplicativo Pro agora para celular. Então vocês, cara, são demais. Obrigado aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera.